Chegamos no mês mais curto do ano, fevereiro, e eu espero que todos estejam bem e animados para fazer a diferença em cada meta que estão por aí planejando. Você já se deparou com aquela pessoa que só aparece quando precisa, mas some quando é a sua vez de ajudar? Parece até que elas têm uma habilidade especial em fazer você se sentir como se estivesse fazendo favores a um fantasma. Mas calma, antes de sair se estressando com quem não merece, bora refletir. Como reagir a isso sem deixar que afete a sua saúde mental? Nesse vídeo vou explorar como lidar com os ingratos sem perder o sorriso. Porque no final das contas, quem mais se prejudica ao carregar rancor é quem o carrega. E não vamos também entrar na vibe romântica do tipo é a vida, mas sim em estratégias para não deixar que a ingratidão alheia vire um peso na nossa mente. Fica comigo e vem descobrir como se manter firme e leve e quem sabe até dar boas risadas de situações que no fundo não merecem mais do que uma leve piscadinha e um next. Eu sou Rosicler Rossi e você está aqui no nosso querido canal Mentes Quentes. Conta aí pra mim, quem são as pessoas mais ingratas perto de você? Mas principalmente, como você vem agindo com estas pessoas que nitidamente não dão a menor importância às suas demandas? Pessoas egoístas costumam exibir comportamentos como a falta de empatia e a tendência a explorar os outros para alcançar seus próprios objetivos. Estudos científicos mostram que o egoísmo pode estar relacionado a transtornos e traços de personalidade como o narcisismo e a baixa consciência social. Segundo uma pesquisa publicada no Jornal de Psicologia, indivíduos com níveis mais altos de narcisismo tendem a buscar uma validação constante e frequente de se sentirem superior aos outros, o que os leva a priorizar as suas necessidades em detrimento das demandas alheias. Esse comportamento pode gerar um ciclo de insatisfação nas relações interpessoais, afetando negativamente a nossa saúde mental, tanto do egoísta quanto daquele que está ao seu redor. Além disso, o egoísmo pode ter razões biológicas. As pesquisas mostram uma maior propensão ao egoísmo para aquelas pessoas com uma ativação nas regiões cerebrais associadas à recompensa, que nós chamamos de núcleos accumbens. Isso sugere que atitudes egoístas é porque a pessoa busca uma recompensa rápida. Significa que quem está ao meu lado precisa sim satisfazer o meu desejo, resolver as minhas questões, contribuir com aquilo que eu defino como importante. Essa é uma estrutura do nosso estriado ventral e que se constitui numa interface límbico-motora e tem um papel central nos circuitos de recompensa. Portanto, a ingratidão pode, de fato, influenciar nossas emoções, especialmente no que diz respeito à motivação e ao desejo de continuar fazendo coisas boas pelos outros, já que o sistema de recompensa não está sendo ativado de forma correta. No entanto, essa busca incessante pela satisfação imediata, sobretudo do egoísta, pode resultar em um vazio existencial e relações interpessoais superficiais. O egoísta acaba quase sempre ficando sozinho. A boa notícia é que, segundo também estudos na área da psicologia positiva, cultivar a empatia e praticar atos de generosidade pode diminuir essas tendências egoístas e melhorar o bem-estar psicológico, mas também as conexões sociais, diminuir a solidão. Algumas pessoas possuem uma vida regressa que formata um aprendizado desde a infância e a adolescência de que todos os seus desejos são sempre atendidos e que não precisa se preocupar com o que os outros estão sentindo em seu torno.
É como se a pessoa tivesse aprendido de que não é responsabilidade dela contribuir com quem quer que esteja ao seu lado, mas que o inverso, este sim é verdadeiro. Os outros precisam atender suas necessidades a qualquer custo. Temos egoístas nos relacionamentos afetivos, entre familiares, colegas de trabalho e amigos. Pessoas que nunca reconhecem o que você faz pelo bem comum, nem o quanto você faz de entregas. Pessoas que, se precisarem contribuir, se defendem rapidamente com justificativas. Não sei como ajudar, não tenho o que fazer, isso não é da minha conta, cada um com seus problemas. Mas se estas pessoas escutarem estas mesmas frases, são capazes de romper relações, se tornarem agressivas. O fato importante aqui é que existem egoístas que, via de regra, são pessoas duras e insensíveis. É porque existem aqueles que aceitam relacionamentos desproporcionais. Lidar com pessoas egoístas pode ser desafiador, mas a primeira das estratégias é você se responsabilizar por aquilo que aceita numa relação afetiva, familiar ou entre amigos. O que é inaceitável para você, porque lhe machuca, lhe coloca num lugar de menos-valia, então precisa ser interrompido. A chave é entender que o comportamento egoísta muitas vezes reflete insegurança ou falta de habilidade social e não é necessariamente um reflexo do seu valor como pessoa. Quem sabe você começar a demonstrar que precisa da outra pessoa, que espera por esta tal reciprocidade e, no caso de não recebê-la, também deixará claro que a sua insatisfação e a sua desconexão está acontecendo. Você pode também estabelecer limites claros e restringir a sua empatia absoluta, que não encontra eco na outra pessoa, e passar a não estar mais 100% do tempo disponível. Pessoas permissivas comportamentais alimentam no outro o egoísmo. Mas não posso deixar de considerar que existe o falso egoísta. Ninguém dá aquilo que não tem. Muitas vezes esperamos reciprocidade de quem não tem condições de contribuir com a nossa demanda. Neste caso, se isso está se tornando um problema, talvez você esteja exigindo mais do que pode de quem está ao seu lado e que esta pessoa não é a certa para dividir, por exemplo, a caminhada com você. E se eu lhe disser que o egoísmo não é de todo ruim, vou dar um nó na sua cabeça, certo? Deixa eu explicar. Se você disser um não para alguém, ou mesmo você ouvir um não, pode estar baseado em critérios particulares de prioridade, de princípios, de autocuidado, e isso não significar um ato egoísta. De modo que antes de taxar alguém como egoísta, é preciso reconhecer quem é a pessoa, seus modus operantes, em diversas situações, e não em um único episódio, e para quem está demonstrando supostamente uma baixa empatia. Se eu me negar a compartilhar acompanhando uma pessoa para uma briga de rua, mesmo que para defendê-la, posso não ser egoísta e estar apenas defendendo um princípio pessoal anti-briga. Se eu me recusar a conversar com uma pessoa no fim de tarde, porque é meu horário de academia, e esta pessoa está passando por uma crise severa e precisa de suporte, então poderia meu ato de não dar o suporte, aí sim, ser egoísta. Mas se a justificativa fosse acompanhar alguém num rolê de madrugada e eu optar por priorizar meu sono, porque no dia seguinte eu preciso trabalhar, então estou seguindo os meus critérios e não estou sendo egoísta. E assim fica claro que as relações humanas são como fios entrelaçados, às vezes suaves, outras vezes tensos, mas sempre essenciais para a nossa jornada. Cada conexão, seja ela rápida ou rigorosa, nos ensina algo novo sobre nós mesmos e só depois sobre os outros. E mesmo nas dificuldades, há beleza nas trocas, nas vulnerabilidades e nos aprendizados. Lembre-se, a saúde mental não é um destino, mas uma caminhada, e cada passo nessa estrada é uma oportunidade de entender melhor o mundo à sua volta, mas principalmente entender a você mesmo, aquilo que você aceita, aquilo que você não comunga
Isso é muito importante que esteja claro, primeiro em você e depois naquele que vos acompanha. Gente, eu espero que todos fiquem bem, que saibam se autopriorizar, diferenciando do egoísmo, que ao avaliar uma pessoa como egoísta, analisem os critérios que a fizeram dizer, por exemplo, um não. Fiquem todos super bem, uma semana abençoada e com certeza nos encontramos no próximo vídeo.